Olá, gente, vamos ao segundo bloco, vamos trabalhar aqui então as questões. Vamos aqui à primeira, diz assim, ó. Entre as sanções para a prática de ato de improbidade administrativa prevista na Lei 8429, incluem-se a suspensão dos direitos políticos. Isso mesmo. Que não se encontra expressamente prevista na CF. Gente, está errado, na verdade, nós vimos sim que a suspensão dos direitos políticos está sim expressa no artigo 37, parágrafo 4º da CF. Então, gabarito errado para essa questão. Gabarito errado. Vamos à próxima. Considerando a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao conceito, olha aqui, de agentes públicos, todos os agentes políticos, olha aqui a expressão todos os agentes políticos, estão sujeitos às disposições da lei de improbidade administrativa. Gente, o gabarito também está errado. Vejam só, eu posso afirmar que todos os agentes políticos serão processados conforme a Lei 8429? Não posso afirmar isso, porque nós temos uma exceção, que no caso é o presidente da República. Lembra que nós falamos quanto a isso? Então, gabarito errado, tá? Todos não, de maneira alguma. Vamos lá, gente. Próxima diz assim, ó. Somente, vamos aqui, olha, somente, são sujeitos ativos do ato de improbidade administrativa os agentes públicos, assim entendidos os que exercem por eleição, nomeação, designação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, na administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Gente, olha o somente aqui, ó. Olha o somente. Por que esse item, no caso, está errado, hein? Vejam só. Aqui, o item não colocou todos os agentes públicos que vão sofrer aqui pela lei, né, um processo pela Lei 8429. Lembram aquele particular que administra recurso público? Naquele momento ele é considerado um agente público, não é isso? Por exemplo, ó, o diretor lá da ONG que está administrando recurso público e ele desvia esse recurso, ou então ocorre um mau aproveitamento desse recurso público. Ele vai responder por ato de improbidade? Vai sim, porque ele é considerado agente público para fins aqui da Lei 8429, viu? Então, por isso que a questão está errada, né? A questão diz que somente esses daqui. Então, gabarito errado para essa questão. Olha a próxima, gente. O estagiário, olha aqui, de órgão público, olha o detalhe, o que a questão afirma, não pode ser sujeito ativo de ato de improbidade administrativa, em virtude do vínculo precário e transitório que mantém com a administração pública. Percebam só, ó, nós vamos ter o ocupante de cargo em comissão. Ocupante de cargo em comissão também exerce o que, gente? Uma atividade precária, uma atividade transitória com a administração pública. E quem ocupa cargo em comissão responde, né, conforme consta na Lei 8429? Com certeza. Gente, o STJ entende, isso aqui já é até jurisprudência, tá? Que o estagiário responde sim, porque ele está, né, tendo alguma relação com o Estado naquele momento, viu? Então, gabarito errado. Mesmo tendo vínculo precário, mesmo o vínculo sendo transitório, responde sim, né, conforme consta na Lei 8429. Vamos lá, gente. Próxima diz assim, ó. Considera-se agente público, para efeito de caracterização da prática de ato de improbidade administrativa, todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente, isso mesmo, cargo, emprego ou função, na administração pública direta ou indireta, certo? Perfeito.
Desde que tal cargo, emprego ou função, olha o detalhe, gente, seja exercido de forma remunerada. Não precisa, né? Vamos ter, por exemplo, voluntário que não está recebendo nada naquele momento, mas o voluntário, ele está sim cuidando, né? Está cuidando, administrando a coisa pública, tá vendo? Então não precisa de maneira alguma ser remunerado para ocorrer o ato de improbidade administrativa. Então, gabarito errado. Até aqui tudo bem, ó, até aqui gabarito certo, não é isso? Daqui para cá, gabarito errado. Gente, próxima. Tal qual o servidor público, uma pessoa sem qualquer vínculo contratual com o poder público está sujeita às disposições da Lei de Improbidade Administrativa. Perfeito, vamos ter aqui, por exemplo, o terceiro, não é? Que não tem relação com a administração pública, mas colaborou para o ato de improbidade. Então vamos lá. Isso se verifica, por exemplo, em caso de ocorrência para a prática de ato improbo ou auto-benefício sobre qualquer forma. Perfeito, ó. Então vejam só, isso se verifica, por exemplo, em caso de concorrência para a prática de ato improbo ou de auto-benefício sob qualquer forma. Então, gabarito certo é o terceiro que tem qualquer benefício do ato de improbidade administrativa. Vamos lá, gente. Diz assim, ó, prevêem-se dois tipos de atos de improbidade administrativa. Vejam só, os próprios, realizados pelo próprio agente público contra a administração. Perfeito, hein, gente? Está certo. E olha aqui, e os impróprios, oriundos da participação de terceiros, olha aqui o terceiro, que concorram com o agente público materialmente ou por indução e que também obtenha benesses dessa improbidade. Então, gabarito certo aqui também. Gente, olha o artigo 7º, diz assim, ó, vamos continuando então aqui a parte teórica. Quando o ato de improbidade causar, veja o detalhe, lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito, aqui, gente, é o inquérito administrativo, representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Então, a partir do momento que a administração pública recebe uma representação de algum particular, por exemplo, informando que determinada pessoa está praticando, por exemplo, ato de improbidade administrativa, vai ser aberto um processo administrativo. Então, perceba, a administração descobriu, então, que determinado servidor está ali praticando um ato, ou então supostamente praticando, é sempre assim, na verdade, um ato de improbidade administrativa. Então vai ser aberto naquele momento um processo administrativo para investigar o fato. É sempre assim, viu, gente? Aí vejam só, se por acaso a comissão perceber sim que ali está ocorrendo ou ocorreu um ato de improbidade administrativa, detalhe, que causa lesão ao patrimônio público, ou então que gera enriquecimento ilícito, automaticamente tem que representar ao Ministério Público, tem que informar ao Ministério Público. E o que o Ministério Público vai fazer? Pedir ao juízo competente a indisponibilidade dos bens daquela pessoa que está respondendo o processo administrativo pela suposta prática do ato de improbidade. Então vejam só, aqui pela redação, quer ver? Fica parecendo que é o próprio Ministério Público que vai tornar os bens disponíveis, não é isso? Mas não é não, viu? Quem vai tornar os bens disponíveis é o Poder Judiciário, tá? O juiz que determina a indisponibilidade dos bens. Por que, gente, que isso ocorre? Porque se eu determinar, o Poder Judiciário determinar a disponibilidade dos bens, automaticamente os bens não poderão ser transacionados. E pode ser que esses bens sejam utilizados para o ressarcimento ao erário. Então vamos aqui, de uma forma
tomar uma precaução para o particular, para o improbo, não dilapidar os seus bens, porque senão, como que o Estado vai ter o ressarcimento? Artigo 8º, gente, isso que cai bastante, ó. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente, está sujeito às cominações dessa lei. Mas olha o detalhe, até o limite do valor da herança recebida. Então, gente, vamos considerar que determinado agente público, né, ou mesmo o terceiro, tanto faz nesse momento, está respondendo um processo de improbidade administrativa e ele vem a óbito, ok? E esse servidor ou esse particular, não importa, ele foi condenado ao fim do processo a indenizar o Estado em R$500 mil. Só que ele já morreu. Aí nós vamos ter os herdeiros, né, dessa pessoa que foi condenada por ato de improbidade. Os herdeiros vão responder sim até o limite da herança recebida. Vamos considerar que esse servidor que faleceu deixou lá R$1 milhão de patrimônio, de herança no caso. O que vai acontecer nesse contexto? R$500 mil vão servir para pagar o débito com o erário e vai sobrar então R$500 mil para os herdeiros. Lembrando, gente, que os herdeiros não respondem pelo seu patrimônio pessoal aqui numa ação de improbidade. Por quê? Olha um outro exemplo. Considere que ele deixou ali 300 mil de patrimônio, de herança, e está em débito com o erário em R$500 mil. Nesse momento, os herdeiros vão ficar responsáveis pela parte da herança, ou seja, pelos R$300 mil. E o restante? O restante o Estado ficou no prejuízo, né, gente? Não tem como entrar no patrimônio particular do herdeiro, no caso, para saldar esse débito contra o erário. Aí vejam só, gente, isso sempre cai em prova e eu trouxe algumas questões. Diz assim, ó, morrendo o servidor que tiver causado lesão ao patrimônio público, olha o que a banca afirma, restará extinto qualquer tipo de punição a ele determinada, em decorrência do ato de improbidade administrativa. Tá vendo, gente? Gabarito errado, tá? Questão patrimonial, ressarcimento ao erário, vai continuar assim, mesmo após o óbito, né, do servidor. Próxima questão. De acordo com a CF, os atos de improbidade administrativa, entre outras consequências, importam. Olha o detalhe, gente, eu trouxe a questão justamente por isso, ó. Cassação dos direitos políticos. Gente, ocorre a cassação dos direitos políticos? Não. Lembre na sua prova que ocorre a suspensão dos direitos políticos. Então, gabarito errado, viu? Cassação dá uma ideia que o agente improbo, o condenado, nunca mais vai ter ali os direitos políticos de volta. E isso não ocorre, nós vamos dizer que tem um prazo para isso ocorrer, tá bom? Gente, próxima diz assim, ó. Os sucessores da pessoa que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer-se ilicitamente poderão sofrer as consequências das sanções patrimoniais previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Olha o detalhe, gente. Até o limite do valor da herança, tá vendo? Então aqui também, gabarito certo, tudo perfeito. A próxima diz assim, ó. Os herdeiros daquele que causar lesão ao patrimônio público estarão sujeitos às cominações legais, aqui mesma coisa, ó, até o limite do valor da herança. Beleza? Então aqui gabarito certo também, para você ver como que isso é cobrado em prova de concurso, né, gente? Sempre é cobrado. Vamos lá. O que nós vamos trabalhar a partir de agora? Os atos de improbidade administrativa em espécie, viu? Então vejam só, nós temos 4 modalidades de atos de improbidade administrativa. Artigo 9º, artigo 10, 10A, que é até uma inovação aí pra gente, e também o artigo 11, que trata ali de uma modalidade de ato de improbidade. Nós vamos aqui ao nosso quadro, ó, coloquei aqui pra gente. Ato de improbidade administrativa
que importam enriquecimento ilícito, está lá no artigo 9º. Atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, artigo 10º. Ato de improbidade que atenta contra os princípios, tá vendo? Da administração pública, artigo 11º. E olha aqui, por fim, atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Aqui estamos no artigo 10A. Então vejam só, gente, quais são as penalidades? Suspensão dos direitos políticos para o ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito de 8 a 10 anos. Atos de improbidade que causa prejuízo ao erário, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, o juiz que vai estabelecer ali o prazo determinado. Atos de improbidade que atenta contra os princípios, olha aqui, de 3 a 5 anos. E ato de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida, tá vendo? De benefício financeiro ou tributário. Aqui, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Então vejam só, gente, considere que determinado servidor público, um agente público, receba dinheiro de maneira indevida. Então ele recebeu um dinheiro ali que não lhe pertencia. Recebeu um dinheiro, né, uma propina, alguma coisa assim. Nesse contexto, gente, será aberto sim um processo, né, de improbidade administrativa contra esse agente público. E ao fim do processo, o juiz vai determinar a suspensão dos direitos políticos por quanto tempo? De 8 a 10 anos. O juiz que vai ali estabelecer o prazo determinado. E lembre na sua prova que só após a sentença transitar em julgado que pode ser aplicada a suspensão dos direitos políticos. Outro exemplo, o agente público causou prejuízo ao Estado, prejuízo ao erário. Nesse contexto, gente, ele não recebeu o dinheiro de maneira indevida e não houve enriquecimento ilícito. Ele apenas, vamos dizer assim, causou um prejuízo ao erário. Vamos considerar, gente, um gestor público determina a construção de uma obra que não atende à sociedade, uma ponte que não leva para lugar nenhum, né? Então, nesse momento, ele causou prejuízo ao erário. Ah, professor, ele teve algum benefício, enriquecimento ilícito? Nesse exemplo, não. Porque se a ponte não serviu para a sociedade e ainda assim ele recebeu um dinheiro de maneira indevida, aí ele vai responder pelo ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, porque a pena é mais grave. Vejam só, qual que é a pena então para quem causa prejuízo ao erário? Suspensão dos direitos políticos, de 5 a 8 anos. Vamos considerar, gente, um servidor que cuida ali da manutenção de veículos, ele é chefe de uma garagem, né, de veículos ali, de um órgão público. Ele não compra peças para um determinado veículo e esse veículo fica ali sob sol e chuva e o seu valor ali vai ser perdido o veículo, PT ele no veículo, ele ficou 1 ano, 2 anos parado, ok? Gente, nesse momento, esse agente público, ele não teve qualquer enriquecimento ilícito. Ele apenas, vamos dizer assim, causou um prejuízo ao erário. Nesse momento, gente, será que ele queria causar prejuízo ao erário? Pensamos que não, né? Ele agiu por culpa, por exemplo, através de uma negligência, tá? Então, o sujeito lá não cuidou do patrimônio público e esse patrimônio público veio a perder totalmente o seu valor. Então, vai responder sim por ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Vamos ter também o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Por exemplo, o agente deixou de publicar determinado ato, o agente público revelou um segredo, que estava em seu poder através ali da função pública, ou seja, praticou um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Também representa ato de improbidade e suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Interessante, né? Determinado agente público, vejam só, ele tinha que fazer um pagamento,
para uma determinada empresa, pagar-lhe 100 mil reais para a empresa daqui a 30 dias. Só que a administração já tem dinheiro hoje para fazer o pagamento. Ele liga para o dono da empresa e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu tô com dinheiro aqui para te pagar hoje, eu sei que eu tenho que te pagar daqui 20, 30 dias, mas o dinheiro está aqui hoje. Se você me der aí uma comissãozinha, eu libero o pagamento para você agora, nesse momento. Olha aí, gente, o empresário precisando de dinheiro, fala assim, não, tá bom, né? Faz o pagamento e passa aqui amanhã para receber o seu presente, né? A sua comissão. Aí chegando lá na empresa, ele recebe 5% do valor. O dono da empresa agradecido dá 5 mil reais a ele. Vejam só, teve enriquecimento ilícito, não teve, gente? Na verdade, ele recebeu dinheiro de maneira indevida. Nesse contexto, ele vai responder por ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito. Ele causou prejuízo ao erário? Pensam bem, a administração ia ter que pagar 100 mil hoje ou amanhã ou daqui 15 dias, não é verdade? Então, efetivamente, o erário não teve prejuízo, mas, de qualquer sorte, houve sim enriquecimento ilícito do agente público. Nesse exemplo, gente, esse agente público atentou contra algum princípio da administração? Com certeza. Princípio da moralidade, na verdade, ele foi desonesto naquele momento, foi improbo. Perfeito. Ele causou prejuízo ao erário? Causou prejuízo ao erário, né? Não causou porque, né, ele tinha que pagar da mesma forma. Houve enriquecimento ilícito? Houve enriquecimento ilícito. Então, por esse único fato, tá vendo? Ele, né, atentou aqui contra dois princípios, né, contra os princípios e também em razão ali do enriquecimento ilícito. Agora a pergunta, ele vai responder por qual tipo aqui? Pelo 9 ou pelo 11? Vamos aqui ao nosso quadro. Olha aqui, ó. Ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, pelo dinheiro que ele recebeu de maneira indevida, e ato de improbidade que atenta contra os princípios. E aí, gente, por qual que ele vai ser processado? A pena mais grave é essa daqui, não é? Então ele vai ser processado apenas por ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Lembre-se na sua prova, ó, a pena mais grave absorve a pena menos grave. Então ele vai responder apenas por esse daqui. Olha um outro exemplo, gente. Determinado agente público utiliza um veículo público lá do órgão que ele trabalha, ele é um chefe lá, para levar a esposa à academia. Ok, gente, isso é ato de improbidade? Com certeza. Ali, por exemplo, ele atentou contra os princípios da administração pública? Sim, né? Ele, obviamente, ele atingiu, né? Feriu o princípio da moralidade. Não foi ético, não foi moral, não foi honesto, não agiu de boa fé com a administração pública. Ele causou prejuízo ao erário? Causou, né, gente? Ó, tinha um carro à disposição, tinha um motorista à disposição, combustível da administração que estava sendo gasto, então ele causou, sim, prejuízo ao erário. Houve enriquecimento ilícito? Houve. Se ele não tivesse aproveitado, né, desse serviço da administração, ele iria ter que pagar, não iria? Então, se ele economizou o dinheiro dele mesmo, é óbvio que houve, né, a prática de enriquecimento ilícito. Agora, professor, ele vai responder pelos três tipos aqui, né, pelos tipos estabelecidos na Lei 8429? Nesse momento, tudo bem, ele causou prejuízo ao erário, ele atentou contra os princípios, mas ele vai responder apenas por qual? Olha aqui de novo, gente, apenas pelos atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito. Por quê? A pena mais grave, lembram? Absorve as demais penas. Gente, e agora em razão da multa civil? Olha aqui, então vai receber uma multa também. Se for um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, a multa será de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Lembram aquele exemplo lá que o servidor recebeu 5 mil reais de maneira indevida para fazer o pagamento? Então ele vai ter que indenizar o Estado em até 15 mil reais, ou seja, até 3 vezes, né? Agora, atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, até 2 vezes o valor do dano. Aquele servidor que construiu uma ponte, né, que determinou a construção de uma ponte que não leva para lugar nenhum. Ele deu prejuízo lá para a administração de 1 milhão de reais. Olha o prejuízo que ele deu, gente, 1 milhão. Ele vai ter que
pagar uma multa civil? Vai sim. Olha aqui, ó, de até 2 vezes o valor do dano. Então a multa será de até, olha aqui, 2 milhões de reais. Até 2 milhões de reais. E detalhe, tem que indenizar o Estado também, tá vendo? Pense bem, nós temos a indenização ao Estado, que é totalmente diferente da multa civil. Se por acaso, né, o agente público causou um dano ao Estado de 1 milhão de reais, ele vai ter que devolver esse 1 milhão de reais. Ok, isso é indenização. Agora, ainda ele vai responder por uma multa civil, tá vendo? A multa civil, nesse exemplo aqui, é até 2 vezes o valor do dano, que dá, no caso, até 2 milhões de reais, e o juiz que vai estabelecer a quantidade ali certa. Gente, agora, atos de improbidade que atentam contra os princípios, até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público, né? Então aqui vai recair na remuneração do agente. E detalhe, atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão, então houve uma concessão, né? Ou aplicação, ou pode ser também a aplicação, concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários. Por exemplo, determinado administrador público deixou de cobrar o imposto, né, o imposto devido ali por uma empresa, né, em desconformidade do que a lei autoriza. Ele vai responder por ato de improbidade? Com certeza. Qual vai ser o tipo? Aqui do artigo 10A, ó, ato de improbidade decorrente concessão, tá vendo? Ele concedeu, né, uma imunidade tributária de maneira indevida. A lei não autorizava e mesmo assim ele concedeu. Agora, gente, qual que vai ser a multa civil? Ó, até 3 vezes o valor do benefício. Se por acaso ele concedeu ali 100 mil reais de benefício a determinada empresa, ele vai ter uma multa civil de até, nesse exemplo aqui, 300 mil reais. Além, né, da devolução do valor do prejuízo. Então vai ter que ressarcir o Estado, exemplo, paga ali 100 mil para o Estado, que aqui foi o valor do prejuízo. Além dessa devolução, ainda vai ter a multa civil. Gente, agora uma outra penalidade, ó. Proibição de contratar com a administração ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Aqui, por exemplo, ó, uma empresa, né, ali em conluio com um determinado servidor, teve um favorecimento em uma licitação e essa empresa pagou uma propina ao agente público de 100 mil reais. Vamos imaginar isso daí. Gente, essa empresa, né, que teve ali um enriquecimento ilícito, ela vai ficar por 10 anos sem poder contratar com a administração pública. Vamos aqui um outro exemplo, ó, uma fundação privada sem fins lucrativos ou uma ONG, vamos considerar que recebe um recurso público, recebe um recurso público, mas acaba ali dando uma propina para o servidor, né, um dinheiro de maneira indevida para não ser divulgado o gasto, ou seja, o que importa é que houve sim o enriquecimento ilícito de algum gestor dessa ONG ou então dessa fundação. Neste caso, gente, essa ONG ou essa fundação vai ficar sem receber recurso público, qualquer ajuda da administração, pelo prazo de 10 anos. Agora, olha aqui, gente. Se for ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, vamos considerar que recebeu um dinheiro e esse dinheiro foi gasto de maneira indevida. No caso, quem recebeu o dinheiro vai ficar por 5 anos, né? A pessoa jurídica, no caso, não vai receber recurso público pelo prazo de 5 anos. Agora, atos de improbidade que atentam contra os princípios. Olha aqui no caso, vai ficar proibido de contratar ou receber qualquer recurso público pelo prazo de 3 anos. Gente, para a gente encerrar o nosso quadro, ó, atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito ocorre apenas por dolo, que é a intenção, a vontade de causar o prejuízo. Atos de improbidade que causa prejuízo ao erário pode ocorrer por dolo
ou então por culpa. Lembram aquele servidor que cuidava dos carros lá do órgão? Pode ser que ele não tenha intenção de dar um prejuízo, mas acabou, por sua negligência, causando o prejuízo. Então aqui pode ocorrer por dolo ou culpa. Atos de improbidade que atentam contra os princípios, aqui no caso ocorre apenas por dolo, só o dolo. Atos de improbidade administrativo decorrente de concessão e aplicação, aqui nós ainda não temos qualquer jurisprudência quanto a isso, viu? Ok, gente, vamos continuando. Não, vamos fazer o seguinte, ó, meu tempo já esgotou, vamos ter que parar por aqui, vamos para o próximo bloco, o terceiro bloco. Dê uma descansada, você já assiste 2 blocos, eu sei. Levante um pouquinho, tome uma água, relaxe uns 10, 15 minutos e volta logo, eu tô te esperando, viu? Sucesso, até o próximo vídeo.